Tá, no caso, então, você avalia, só para a gente pontuar, a questão da própria sublimação em si, teria uma relação, talvez, com a própria ideia de alienação, de estranhamento dentro da estrutura de trabalho, dentro da ideia do Marx, poderia dizer isso? No caso, eu pensei nem tanto nesse sentido, né, não poderia dizer se sim ou se não, porque eu olhei para um outro aspecto, eu olhei mais assim, né, o Marx ele vai adotar esse método e vai dizer assim, olha, o feudalismo ele é uma supra-assunção do escravismo. Então tem alguma coisa do escravismo no feudalismo, alguma coisa do escravismo é negada no feudalismo, e o feudalismo é alguma coisa superior. Então, esse é o meu entendimento, posso estar falando besteira, mas até onde eu estudei, me parece que esse é o caminho. Tá. Isso e talvez em algum momento histórico específico da transição ou durante todo o processo do feudo, dentro da sua percepção? Boa pergunta. É justamente assim, aí o legal do Marx é que ele lá no Miséria da Filosofia, ele faz uma a briga que mais coisa nos bem cabe. interessante. Hã? Não, porque eu tô brincando, é a briga que mais nos cabe, porque a Miséria da Filosofia é onde ele vai pontuar contra o Proudhon, né? Para quem chegou nesse canal ontem, então o Miséria da Filosofia é o debate com o Proudhon. Ele falou o seguinte aqui, ó, lá na primeira observação, né? E está criticando o Hegel, mas também cutucando, obviamente, o Proudhon. Sim, né? Ele fala assim, olha, a razão impessoal... Sim. Inclusive, o livro que ele vai criticar é A Filosofia da Miséria. Né? Então, bem interessante isso aqui. Ó. Então, assim, ele diz assim, a razão impessoal, não tendo fora dela nem terreno sobre o qual pousar, nem objeto a que possa opor-se, nem sujeito com o qual possa compor-se, vê-se obrigada a dar cambalhotas ao pousar, ao opor-se e ao compor-se, que é a posição, oposição e composição, que é aquela ideia disso que, né, que é uma citação marxista, né, do próprio Marx, explicando essa ideia de Aufhebung, né? Então, tem uma posição, aí vem uma oposição e dali surge uma composição, alguma coisa diferente. Interessante. Né? Entendi essa comparação. É bem interessante isso. Tá. E aí ele continua fazendo a comparação com os termos em grego, né? Ou, para falar grego, temos a tese, a antítese e a síntese. Então, de alguma forma, a agressividade que vai sendo sublimada no esporte e algumas características da escravidão que passam para o feudalismo, elas estão sofrendo um processo de Aufhebung, um processo de supra-assunção. Olha, mas olha como você... Tá, antes de você continuar, tem um negócio pior. Eu posso pegar a mesma miséria da filosofia, quer dizer, filosofia da miséria, e colocar esse mesmo comparativo. Porque o Proudhon, ele vai falar sobre justamente você reprimir elementos que são negativos em cada tipo de organização. Só que ele não faz essa linha do tempo, sabe? Assim, tipo de segmento. Até na linha que o Jefferson está falando, o evolucionismo marxista, o Proudhon meio que nega ali nesse texto. E é por isso que o Marx fala, ó, você só está criticando os elementos da realidade que você acha negativos, inclusive ele vai tratar disso, não, isso aqui é ruim, então a gente minimiza isso e maximiza isso, né? E aí o Marx fala, não, mas isso está acontecendo numa espiral histórica, né? Dá para fazer parecido com o próprio Proudhon, não daria? E aí negar os elementos históricos mais gerais, né?